Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, estamos na quinta semana do tempo da Quaresma e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje um dos textos talvez mais conhecidos da Sagrada Escritura, que é esse momento tenso, complicado dessa adúltera, mulher adúltera, que é colocada diante de Jesus, como se Jesus fosse um juiz. Mas aqui esse ensinamento, esse episódio, na verdade, ele quer nos ensinar de fato o que é misericórdia de Deus. Porque o tempo da Quaresma é um tempo também que somos convidados a nos debruçar nessa temática da misericórdia. E muitas das vezes nós achamos que a misericórdia é uma realidade de compaixão, não deixa de ser, de proximidade com a miséria, também é, mas ela não é somente uma realidade conivente, mas é uma realidade de transformação. E aqui nessa passagem fica muito claro que o ato de misericórdia, ele tem uma realidade específica que se aproxima da miséria, da fraqueza, mas essa proximidade tem o objetivo de um acolhimento pascal, de transformação, e o ato, a ação de misericórdia é diferente de uma ação de julgamento. Porque, na verdade, qual a diferença daqueles homens que colocam aquela mulher diante de Jesus e do próprio Jesus? Aqueles homens, eles já julgam, eles apontam e a condenam, tanto que a sabedoria do Senhor é: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, vocês estão julgando ela de algo que também vocês têm. Então, quem são vocês para achar que têm o poder de julgá-la, porque também vocês são pecadores? Então, Jesus, com essa palavra, ele elimina e esclarece de que a realidade que eles estão condenando, eles também fazem. Então, eles não têm autoridade de julgamento. E isso serve para todos nós, queridos irmãos e irmãs. Nós não temos autoridade nenhuma de apontar para ninguém, porque todos nós sofremos do mesmo mal, que é a realidade do pecado. Agora, o que está no nosso alcance é a misericórdia. Primeiro, entender que a misericórdia não é um julgamento. A misericórdia é uma mão que se estende em direção, sem um julgamento, mas que através dela somos instrumentos de Páscoa. Somos instrumento de transformação, assim como o Senhor. E principalmente,
Qual é a característica do gesto, a relação, a diferença de um gesto de julgamento para um gesto de misericórdia? Os gestos de julgamento, nós reduzimos o outro ao seu pecado. A gente julga o outro e reduz tudo o que o outro é ao seu pecado. O gesto da misericórdia, não. A gente vê o pecado, mas a gente vê o que o outro é muito além do seu pecado. E por isso, aquela realidade de pecado pode ser ultrapassada, transformada e superada. Jesus, ele viu que aquela mulher tinha atos de adultério, mas ela não deixou de ser mulher, criatura e por assim então amada por Deus. E por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos irmãos, amadas irmãs, assim Deus também quer se relacionar comigo e com você. Diante dos nossos pecados, Deus nunca nos reduz aos nossos pecados, mas Ele nos ilumina, nos esclarece, e o amor dele nos faz vencer, superar as realidades de pecado para viver o sonho dele, a graça dele para a nossa vida. E que também nós possamos viver isso em relação ao outro. Muitas das vezes nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade, na nossa família, quantas das vezes nós reduzimos ao outro a sua situação de pecado. Que Deus nos dê essa graça de olhar além e sermos canais uns para os outros de graça e de salvação a partir da misericórdia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.